Tudo começou em um fatídico dia onde o maldito do Paulo Matias resolveu dar uma festa. E eu fui nessa festa, eu estive lá, eu gravei um vídeo em Curitiba por causa disso. É isso aqui, velho. Ou é pedra ou é cocô? Vou pegar, mano. Peguei. Não, eu cheirei. Mas o que eu não poderia prever era que daquele grupo com vários youtubers estariam as 3 pessoas mais desprezíveis, idiotas, burras e amargas de toda a internet. E o mais engraçado é que nenhuma delas foi na festa. Ainda bem que eu não tive o desprazer de conhecer esses seres humanos pessoalmente. Porque, sinceramente, eu nunca me considerei uma pessoa inteligente, mas perto dessas pessoas, você provavelmente me acharia o Einstein. O Jean L, um ex-youtuber de Minecraft, não conseguiu controlar os seus impulsos mais internos e animalescos, decidiu mandar mensagens safadas pra um tal de Haluka, que rapidamente respondeu dando corda, mandando mais mensagens safadas. Haluka era um youtuber que sobrevivia fazendo treta e exposed no YouTube. A única forma de criatividade que ele conseguia ter era humilhar os outros publicamente a troco de nada, se apresentando sempre como um justiceiro paladino, mas ele só era bom em manipular a narrativa mesmo. E o Haluka é exatamente isso, alguém que precisa estar brigando com outra pessoa para ter um mínimo de relevância na humanidade, que não sabe chamar a atenção de outra forma sem ser tentando humilhar outro ser humano. A questão é que tudo ali era um plano de Haluka. Tudo que era feito e cada peça que era mexida era para fazer com que o Jean L se apaixonasse por ele e fosse alvo de mais um de seus vários vídeos de expose. Um vídeo com uma narrativa impecável, onde ele fez parecer que o Jean é uma pessoa cringe, que não sabe os limites e que fica fazendo piadinhas escrotas. E sim, ele é tudo isso. Mas a ordem dos fatos que o Haluka colocou ali não era verdadeira. Uma das únicas verdades que apareceram naquela call foi que o Jean pegou uma menina que tinha um namorado, uma menina que até então estava com uma incógnita. Ninguém sabia quem ela era. E isso culminou em um vídeo resposta do Jean L, onde toda a internet viu que, na verdade, o Haluka tinha mentido sobre várias coisas, manipulado a narrativa e o nosso reino da Surface Web estava em paz novamente. Até que o terceiro personagem apareceu, o Yanni. Provavelmente a pessoa mais burra dessa treta inteira. Sim, dá pra ser mais tonto do Jean. O Yanni era um sócio de uma agência de TikToker, ele tinha vida ganha e muito dinheiro. Você é um vagabundo, vai trabalhar. Falei, então, deixa eu te contar, tô trabalhando, eu sou TikToker. Mas resolveu se envolver nisso porque sim. Aparentemente, em algum vídeo resposta, o Haluka expôs aquela pessoa da qual o Jean citou que traiu o namorado. Hoje todo mundo sabe quem é, mas o Yanni chegou nesse grupo de youtubers da festa do Paulo Matias e escreveu um texto enorme, falando o nome da namorada que traiu o namorado e o nome do namorado que foi traído. Ainda mandou o Jean pedir desculpas e desmentir toda a história, e que ele tinha 42 horas pra fazer isso. A questão é que o Jean não mentiu sobre ter ficado com a menina, ela realmente traiu o namorado. E até então a treta tinha virado sobre isso, sobre quem está com a verdade, o Jean ou o Haluka. O Jean realmente pegou uma TikToker famosinha que traiu um namorado? Bom, tudo indicava que sim, e por isso o tribunal do júri da internet tomou a decisão. O Haluka era culpado. Agora só faltava um putz Haluka do Digo pra enterrar o morto e dar um fim naquilo tudo. Putz Haluka lançou, o Haluka foi enterrado, mas infelizmente, alguns dias depois, ele voltou das trevas como um zumbi com a ajuda do Yanni. E os dois produziram uma série de vídeos chamados Dossiê do Haluka, onde o primeiro vídeo dessa grande série de vídeos merdas foi um react do Putz Haluka. Um react sem provas, com cenas cringes do tempo inteiro e muita chapação de ideia. A questão é que na época isso foi um hype muito grande, isso foi falado por muita gente, todo mundo ficou um mês esperando esse vídeo do primeiro dossiê sair. Então ele pegou muitas views logo na primeira hora. E eu não lembro direito, mas acredito que tenha sido mais de 1 milhão logo nos primeiros minutos. Então as pessoas que fizeram e estavam envolvidas nesse dossiê iriam ganhar muita grana por isso. O que acontece é que quem editou esse vídeo colocou uma música com copyright bem no finalzinho, e as antas que estavam na frente do projeto deixaram isso passar, ou seja, eles não lucraram nada com isso, e essa é só mais uma das burrices que entra pra conta desses seres humanos que se acham tão inteligentes. Fora que não tinha nada de útil nesse vídeo, não respondia nada, não tinha prova nenhuma, foi uma piada completa, uma piada sem punchline. E naquele momento já estava declarado que o Jean L havia saído vitorioso dessa luta, e várias outras pessoas também tinham crescido em meio ao caos. Uma delas foi o Putones, que foi um dos canais que mais se destacou por fazer um bom conteúdo nessa treta. O Digo fez o Putz Haluka, o que inicialmente enterrou ainda mais a carreira do Haluka na internet, e mesmo o primeiro vídeo do dossiê também não conseguiu ser bom e também recebeu um Putz Haluka 2. Mais uma vez enterrando a carreira de todo mundo que tava do lado do Haluka de uma vez por todas. Mas o Yanni, a mente genial, o personagem principal dessa treta, o cara que planejou tudo isso desde o começo, como se fosse o Kira do Death Note, resolveu fazer mais 2 dossiês, que de novo foram uma grande merda. O segundo contou com mais um react do Haluka, e aí metade do hype da treta já tinha caído. E não
bastasse os 2 primeiros terem sido uma merda, o terceiro contou com a participação especial da mina que traiu o namorado e o namorado dela. Isso porque nesse vídeo, a própria mina admite que realmente traiu o namorado, mas culpa o Jean, porque segundo ela estava em um momento muito sensível na vida e que teria sido manipulado. E sim, muita coisa foi manipulação ali. O Jean foi nojento pra caramba, falando um monte de coisa de gente escrota e talaricando o outro moleque. Só que essa mina também tem responsabilidade pelas coisas que ela faz e não pode jogar toda a culpa na manipulação emocional, na fragilidade emocional dela. Eu não tô aqui diminuindo a culpa do Jean não, tá? O mais impressionante dessa parte é que o namorado simplesmente resolveu perdoar a mina. Eu não sei se ele é apegado demais nela, se ele tem uma dependência emocional pra perdoar esse circo todo, ou se ele ama ela demais. Mas ele perdoou e eu não vou julgar o cara por isso, porque sinceramente ele foi o menos errado disso tudo. Apesar de que ele continuou culpando o Jean e culpando ele por tudo, toda a manipulação emocional, e não culpando a namorada dele. Tipo, a mina te traiu e você não culpa ela, mano. Você é um... Enfim, ele continua sendo burro demais, com todo respeito, é claro, não quero xingar ninguém aqui, mas é uma realidade, tá ligado? Você é burro. E os dois continuam atacando o Jean, como se ele tivesse realmente falado algo demais nessa história. E sim, Jean é babaca, é cringe, e é igualmente zoado quanto qualquer pessoa nessa história. Mas ali era literalmente os mais imundos do planeta Terra, falando das pessoas que nunca tomaram um banho na vida. E com isso, na minha concepção, a treta estava declarada encerrada. Até porque não tinha mais pra onde ir. Afinal de contas, ela tinha admitido que traiu o namorado, o Haluka admitiu que manipulou as conversas e pronto. Não tinha mais o que fazer. No meio disso tudo, várias pessoas se envolveram e ganharam muitas doações e dinheiros em live, vídeos. O GL tinha virado uma figura mega importante pra internet. Ele saiu vitorioso de uma treta e não tem nada mais importante pra internet do que sair vitorioso de uma treta. Até que do nada, o sem cognição do Jean decide se juntar com o Yanni e o Haluka. Ele traiu todo mundo que tava do lado dele, se juntando com os inimigos dele. E todo mundo ali se encontra pessoalmente, grava videozinho pra internet, dancinha pro TikTok, faz livezinha juntos. Foi literalmente o Judas se encontrando com o diabo. E não só isso, o Jean também vazou uma conversa do Zap com a mina que traiu o namorado alguns dias antes, onde na conversa tinha algumas piadas. Algumas eram racistas. Obviamente, de um dia pro outro, o Jean pegava mais de 10 mil pessoas em uma live, passa a pegar 15, 50 pessoas por live. Uma figura que era mega estourada, simplesmente murcha de um dia pro outro. E não só isso, como ele também passa a postar momentos pessoais demais no Twitter. Como por exemplo, a foto em uma ambulância dando indícios de que ele tinha atentado contra a própria vida. Imagens de remedinhos ali no Twitter pra todo mundo ver, como se aquilo fosse um circo, como se aquilo não fosse algo sério. E ali começou uma banalização sem fim de algo extremamente sério, de algo que as pessoas deveriam dar seriedade, mas elas simplesmente banalizaram. Fora que essa virada de casaca do GL levantou várias suspeitas, como por exemplo, por que ele foi pro lado do Haluka? O que ele tava escondendo esse tempo todo? Ele não podia ter deixado na mão do Haluka, e por isso se envolveu com ele. Isso só prova que esse cara também não é flor que se cheira, ele não é inocente coisa alguma. Ele até tentou sustentar, falando que mudou, que percebeu os erros e que melhorou, principalmente por causa daquela mensagem de racismo, daquela piadinha sem graça que ele fez. Mas a gente sabe que ninguém muda de um dia pro outro e esses pensamentos são recentes, são desse ano ainda. É claro que todo mundo já tava de cara virada, então ninguém conseguiu desenvolver empatia com ele. Mesmo se ele estivesse na ambulância, as pessoas iriam olhar pra aquilo e ignorar. E no meio dessa treta inteira, foram levantadas questões muito importantes sobre pessoas trans, sobre bulimia, sobre suicídio, problemas psicológicos, patologias, adultério, manipulação emocional, racismo, e todos esses problemas são sérios demais. E tudo isso são coisas reais e causam muitos problemas na vida das pessoas. Só que esses envolvidos nessa treta simplesmente banalizaram esses assuntos, fazendo parecer com que tudo ali fosse muito simples. Ninguém entendeu a gravidade do que fez e ninguém até agora recebeu consequências reais das próprias ações. O que essas pessoas fizeram foi um puta de um circo, onde ganharam dinheiro, audiência e um monte de mini grupos imbecis que ficam idolatrando essas pessoas por não fazerem nada de útil pela humanidade. E não só isso, como algumas reviravoltas recentes também aconteceram, como por exemplo o Haluka e o GL terem se unido com uma mina aleatória e irrelevante para manipular o Macau, acusando o Yanni de assédio. Sim, essa parada escalou tanto que os dois que se odiavam no começo resolveram se unir para acusar o cara que tentou os ajudar. E não de uma maneira que fosse verdadeira, mas manipulando a narrativa. Questiona, Haluka, me questiona, falando tipo assim, mano, mas e essa fita aí que era pra te gravar, pode ser? Mano, mas e sobre a questão do Yanni ter pedido pra você me gravar? Como que foi essa parada? E o mais bizarro disso tudo é o GL envolvido no meio da manipulação de informações. A parada que no começo começou a ferrar com ele. E isso me leva a crer que tudo isso foi falso desde o começo, pelo menos a parte do Haluka e do Jean. Mas isso é só uma teoria da conspiração minha que entrou na minha mente depois que um amigo meu, o Rentune, falou que ainda tem gente que acredita que a treta do Haluka foi armação. E sim, agora eu acredito que tudo tenha sido armação, porque esses caras são filhas da p demais pra terem sido honestos esse tempo inteiro. E você vai concordar comigo quando eu disser que o Haluka conhecia o King do Discord, moleque que foi preso por fazer parte de grupos onde as pessoas
meninas menores de idade e compartilhavam infantil. E não só isso, como tem uma call onde o Haluka enviava links de sites da Deep Web de infantil. E aparentemente ele justificou tudo isso falando que assistia pra conseguir vomitar por conta da bulimia que ele sofria. E agora você deve entender que essa pessoa estar solta e convivendo em sociedade é algo perigoso. No mínimo, essa pessoa não deveria ter acesso à internet. Então você que defende a liberdade de expressão irrestrita, até você vai concordar comigo que Haluka não merecia ter a liberdade de expressão dele. Então não foi apenas bulimia, manipulação emocional, chantagem, suicídio, tudo isso banalizou, mas também por infantil sendo usada para lidar com um problema que também é muito sério, como a bulimia. E agora você vai concordar comigo que alguma autoridade tem que fazer algo em relação a isso e de forma urgente. Fica claro que essas pessoas têm um nível de desconexão com a realidade tão forte que a simples sombra delas na internet pode afetar a vida e a visão de outras pessoas. Imagina quantas crianças não estão sendo expostas a esses assuntos que devem ser tratados com seriedade. Só que tudo isso foi extremamente banalizado por ser tudo postado na internet, por todo mundo fazer meme o tempo inteiro, não terem transformado um cara que aparentemente era inocente no começo em meme. E esse vídeo aqui é na verdade um grande apelo para quem me assiste. Eu quero alertar vocês que recobrem as suas consciências. Essas pessoas apresentaram um monte de vícios para nós e fizeram parecer que essas coisas são normais, que toda essa asquerosidade deve ser consumida dia após dia, com vários canais aí surfando em hype de tretinha, postando vídeos diariamente, toda hora sobre esta merda, banalizando mais ainda esses assuntos. Mas eu sei por quê. Porque quanto maior a multidão que nós misturamos, maior o perigo que a gente enfrenta. Afinal, quanto mais você vê isso, mais cruel e desumano você fica. É só ver a facilidade com que eu comecei a xingar outros seres humanos nesse vídeo. E sim, eu me tornei cruel no meio dessa treta. E isso porque, infelizmente, eu convivi junto com esses acontecimentos. Eu convivi junto com esses seres humanos cruéis. A verdade é que é muito fácil ganhar partido da maioria. É fácil começar a zoar tudo isso e xingar todas essas pessoas como todo mundo faz, mas foram eles os criminosos, não nós. Vocês, Haluka, Jean-L, Yanni, vocês cometeram vários crimes durante essa história inteira. Vocês manipularam provas, envolveram infantil, cometeram racismo e fizeram tudo isso um circo. Mas que crime eu cometi pra ver toda essa história? Por que que eu tive que enfrentar uma punição tão severa quanto ver, ler, escrever e ouvir o nome de vocês esse tempo inteiro?ハムレット R